Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus. É mais um videozinho aí do quadro principal. Mais uma vez aqui voltamos com o quadro principal. Não conseguimos ficar muito tempo sem falar de Marvel, porque lança muita coisa, né? E a Marvel, querendo ou não, com tranqueiras Nem ou é que não. lança muita coisa, agora tá meio devagar até, vai. Mas assim, com tranqueiras ou não, a Marvel ainda mora no nosso coração, então a gente não pode ficar sem falar muito tempo de Marvel, né? E, claro, se a gente vai falar de Marvel, a gente tá no quadro principal. Quem mais estaria aqui comigo? Senão o grande Fábio. Tudo de boas, Fábio? Tudo de boas. Boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo. Falar da nova série, né, e saiu tudo de uma vez, só que o Vitor quis continuar aquela apreensão de assistir um episódio por semana, por isso que a gente só tá falando agora, que é Echo, né. Me lembro bem, essa eu acabei antes de você. Não, não. O senhor resolveu falar: "Ó, vou assistir cada um episódio a cada quinta-feira", por isso que a gente tá fazendo agora. Fez bem, porque eu acho que essa é a melhor estratégia de marketing, né, fazer assim, lançar tudo de uma vez, acho que não é muito interessante não, viu, fazer esse estilo Netflix. Mas assim, Fábio, antes da gente falar de Echo necessariamente, eu acho que a Marvel ela lançou muita coisa junta, né? Porque a gente teve ali o Arif, que inclusive a gente nem falou ainda, né? Ali no final de dezembro, né? Na última semana de dezembro. Agora a gente teve Echo, também lançando tudo de uma vez, como você falou. Eu acho que a Marvel lançou muita coisa junto, pô. Para um ano que não vai ter quase nada, a Marvel podia ter dado um espacinho entre uma produção e outra. Até porque essa foi a primeira vez que trabalhou Disney Plus, Star Plus, Hulu, né, lá nos Estados Unidos, tudo junto, né, de uma vez só, né, que é uma série mais um teor um pouco mais violento, apesar de que eu esperava muito mais violência do que eu de fato vi na série. Havia todo um anúncio, né, de cenas fortes, o teaser, né, que era exibido, inclusive é veiculado na televisão, na TV aberta, dizia: "Atenção com cenas fortes", né, e a gente viu, assim, temos poucas cenas fortes, assim, que a gente lembra, assim, na cabeça pelo menos, assim, cenas mais agudas, né, mais pesadas de violência na série. E claro, né, Vida, é sempre bom pegar o contexto, né, a gente tá vivendo um contexto agora nesse momento, de uma Marvel que tá em busca de reformulações. Algumas ideias que eram de um jeito, passaram a ser de outro, e vice-versa, né, estão alterando muita coisa, altera-se Capitão América 4, altera-se o filme do Thunderbolt, rever, faz uma revisão, direta da próxima série, da futura série do Demolidor, né, Daredevil Born Again e por aí vai. Estão num momento de mudanças, de modificações. É nítido e claro que Echo não foi feito para ser uma série mais 18, né, não foi feito para ser um conteúdo mais adulto. Acabou se tornando com o tempo. E é interessante até notar a mudança de tom, né, porque essa personagem aparece em Gavião Arqueiro, que é uma série com um tom um pouco mais aberto, um pouco mais abrangente, um público mais familiar. E ela volta aqui para esse seriado de uma maneira um pouco mais, eh, séria, né, é uma série mais tem um pouco menos de humor do que os tradicionais seriados e filmes, né, da Marvel Studios. Tem esse lado interessante, né. É bom, assim, contextualizar. Essa é a primeira série do selo Marvel Spotlight, né? O que é isso? A Marvel, assim, muito inspirada pela DC, né? Que lançou o selo Elseworlds, são aqueles filmes que não fazem parte do universo principal ali, né? Do futuro DCU. E, tipo, The Batman, por exemplo, o Coringa, entre outras produções que vai ter aí no futuro. Dizem o tal do Superman lá, o Superman negro de outra realidade. Então, assim, esses filmes, eles são desse selo que fazem parte de outro universo, não do universo principal. A Marvel, inspirada muito nesse selo, ela resolveu criar o selo Marvel Spotlight, e são séries que teoricamente vão ter uma violência a mais e que não necessariamente os acontecimentos dela vão influenciar no futuro do principal ali, da linha principal ali do MCU, né? Elas são no mesmo universo, mas elas não vão influenciar necessariamente no futuro. Esse é o selo Marvel Spotlight. E assim, esse selo surgiu depois da produção de Echo já tá bem adiantada, né? Então, eu acho que a Marvel ela viu ali uma oportunidade de estrear esse selo.
Quando claramente, na época lá, eles não queriam fazer uma série 18+. Claramente eles falam que é uma série 18+, mas ela é 14+, Fábio. Eu acho que eles falam assim, não, é 14, a gente sabe que é 14+, mas bota 18+, que ninguém vai perceber. Só que a gente percebe, pô, não tem quase nenhuma violência. Compara com as séries da Netflix, da Marvel da Netflix lá. Então, pô, Eu ia até falar aqui que a gente tem 2 cenas na série que são um pouquinho mais graficamente violentas, né, por assim dizer. Que é uma cena do que tá no trailer, né, que é o rei do crime dando socos num sorveteiro, né, que havia tratado mal a pequena Maya Lopes, né. É uma cena de certa violência gráfica, vai, convenhamos. E tem uma outra que tem um personagem lá, um subpersonagem, um subvilão que morre a tiros, né, e aí ele cai assim, né, de costas em cima de uma mesa com os olhos sangrando ali. É uma cena mais chocante, vai. Dá pra gente Dá pra gente colocar aí nesse contexto, mas são 2 únicas cenas, né. E tem, que, óbvio, a do Rei do Crime, ela tem um pouco mais de impacto, né, tem um pouco mais de impacto na série. Mas a outra, assim, é completamente descartável, me parece ter sido colocada já após, né, o anúncio de que a série seria uma série rated R, né, mais 18, porque realmente, fora essas 2 cenas, assim, passar de tarde pra uma criança assistir não tem absolutamente nada de chocante nessa série. sim. É, mas assim, comparando com as próprias cenas, por exemplo, do próprio Rei do Crime em Demolidor, pô, aquela cena na primeira temporada, ele batendo a cabeça a porta na cabeça do Não. cara, aquilo lá sim é 18+, né? Então, assim, eu ainda dou uma passada de pano pra Marvel, porque realmente eu acho que essa série ela não foi planejada pra ser 18+, e Não, eles. não foi, não foi. Não é nem Então, acha não, ainda não tô nem achando, isso é real. Isso foi uma mudança, os bastidores contam, Vitor, os bastidores estão aí, ó, claramente aí pra gente ver e diariamente a gente vai vendo. A Marvel está mudando as coisas, né, trocando pneu com o carro andando, as coisas estão dando certo, então eles estão voltando a um campo que parece mais confortável, como trazer os atores, né, da série do Demolidor da Netflix, pra essa nova série. canonizar elas. Essa é a voltagem. Elas foram canonizadas, inclusive, né? Sim. Oficialmente canonizadas, as séries da Netflix, no caso. Então, Fábio, nessa aqui, eu ainda passo pano porque essa mudança veio depois da produção ali já tá em andamento. Mas assim, se as próximas séries do Marvel Spotlight for anunciada como 18+, e sei lá, eles botaram 14+, porque eles sabem que crianças vão ver aquilo ali, independente do que aconteça, eu acho que aí vai ser um problema. Eu acho que não é esse o caminho, não. A partir de agora, eles já têm já a referência, né. Eles já têm o primeiro caso, o primeiro acho que tinha que ser isso. Eu vi muita gente se questionando por que uma série de Echo, né. Eu pego 2 componentes que são importantes, né, ela é anunciada no momento em que tem essa questão toda de diversidade, essa questão toda de inclusão, e acho muito maneiro esse sentido, que é a primeira vez que a gente vê um seriado de super-herói com uma heroína, né, a titular, papel principal, uma menina que é surda, muda e que não tem uma perna, né. Isso é uma parada, assim, que você for parar pra observar e botar isso no ar alguns anos atrás, parece impensável uma série com uma personagem principal muda. É uma série que tem boa parte da sua extensão, e das suas falas, os diálogos em libras, né, essa linguagem de sinais. É muito diferente, eu acho até legal e até educativo. Pra mim, é um desperdício esse seriado ser rated R, exatamente por isso, porque eu acho tão interessante, tão inovador, né, essa pegada do gestual, né, da maneira com que o surdo-mudo se comunica para um seriado audiovisual, e eu achava que isso aí tinha que ser assistido por mais gente, por mais pessoas. É uma parada legal, diferente. Eu acredito que não tenha muito, né, assim, eu não lembro de ter visto ainda. Posso não ver tudo, né, em relação às séries, mas eu não me lembro de um seriado, né, com esse perfil. Primeira vez que eu vejo, e achei super interessante, assim, porque a princípio eu não conhecia a personagem, admito, eu não sou quadrinheiro.
Então, pra mim, foi estranho quando foi anunciado que aquela personagem ganharia uma série. Teve a participação dela lá em Gavião Arqueiro, muito restrita, e tal. E Inclusive, agora vendo o seriado, eu meio que entendo. Pra mim, esse é o principal fator para. E a segunda é a questão também, né, do personagem de origem nativa, né? Tem a ver com a origem dos Estados Unidos, aquele personagem, né? É o original, né? É o norte-americano original. Se inclui, inclusive, a atriz Alaka Cox, né? Que é a atriz que faz a Echo. é bom lembrar que Echo foi anunciado o spin-off. Dá pra chamar de spin-off, né? Aqui na Marvel tudo é interligado, mas dá pra chamar de spin-off de Gavião Arqueiro. Antes a série ainda ia estrear. E já tinham anunciado o spin-off de Já tinha Echo. anúncio. Eu lembro que na época você ficou até meio assim, porque, pô, a gente não sabe nem quem é a personagem ainda e já vão e não anunciam um spin-off. Então, assim, e só contextualizando assim rapidamente com os quadrinhos, ela é uma personagem relativamente importante ali no núcleo urbano dos quadrinhos da Marvel. Ela, inclusive, é bem frequente nas histórias do Demolidor e coisas do tipo. E, assim, uma curiosidade é que ela, inclusive, já foi o receptáculo da Força Fênix, né? É bem curioso isso. Aí eu falo assim, tipo, teve filme pra Morbius, por que não põe um seriado da Echo? Então, pô. E compara, pô, a gente tá assim, tá falando de um seriado assim, até razoável, assim. Razoável não, eu gostei dele, ele é bom. Porra, tu vem comparar com essa tranqueira de Morbius, Fábio? Muda o assunto, muda o assunto. Mas assim, Fábio, uma coisa que claramente essa série sofreu foi corte. Eu não acho que ela foi planejada pra ter só 5 episódios. Ela claramente ela foi bem reduzida e bem cortada. Isso aí a gente sente no decorrer, no desenvolvimento das histórias. Porque eu acho que falta um pouquinho mais de profundidade pra alguns personagens ali. E esse é um problema recorrente, né? A gente falando aqui, se tratando de Marvel Studios, a gente tem dito isso consistentemente aqui, né? Em vários vídeos nossos de produções recentes da Marvel, parece um tema recorrente, a falta de profundidade, né? Você tentar se aproximar mais dos personagens. A gente já tinha o background da Echo lá da série do Gavião Arqueiro, que ela havia perdido o pai. Aqui nós conversamos com o contexto, né, da entrada da- dela como uma afilhada, o que seria alguma coisa do Rei do Crime ali que não dá pra entender direito, né, como se fosse uma filha pra ele Então, e coisa e tal. porque Ele adotou, né, a menina. então, isso fica meio confuso pra muita gente. Eu vi muita gente reclamando isso. Porque durante a série dá a entender de que ele era o pai adotivo dela desde que ela era pequena, mas ela tinha um pai. O Isso, pai dela morreu nas mãos do exatamente. Ronin, né, em Vingadores. Já mais recente. Então, na época ali de Vingadores Ultimato. Então, assim, ela tinha um pai. Ele era como se fosse ali um tiozão dela, né? Mas, assim, a série, ela praticamente exclui o pai dela, como se tivesse, ela cresceu do lado do pai, mas a série praticamente exclui isso e bota só o Wilson Fisk como, teoricamente, o pai adotivo dela. E não é bem assim, né? Por mais que ele sinta ser um grande pai dela, sinta ela como filha, ela teve o pai dela ali até bem recentemente. E é aquilo, né, agora com essa contextualização de deixar canônico e tudo mais, eles têm o trabalho de tentar fazer tudo aquilo que aconteceu na série da Netflix, se juntar com isso daqui, né. A gente viu rapidamente o Rei do Crime lá em Gavião Arqueiro, mas ele não parecia ser tão poderoso, assim, politicamente falando, né, como nas séries da Netflix. Aqui eles já tratam de correr um pouco com isso, né. Já dão mais a impressão de que o Kingpin, ele é realmente uma figura muito importante em Nova York, e a série conduz isso, ele como comandante, né, de várias, algumas espécies de rede, né, de tráfico de objetos e, enfim, ele aqui me parece ser uma figura muito mais forte do que ele deu a impressão de ser lá em Gavião Arqueiro, isso também muito por conta dessa mudança, dessa retomada, né. Nós já temos o Rei do Crime já está pronto, então nós vamos agora dar sequência a esse personagem. Então a gente tem já essa relação dele com ela, já mais própria, e aí temos a ponto de partida, que é exatamente o momento que ela dá um tiro nele, né? E obviamente todo mundo sabia que ele não tinha morrido, lógico, a gente sabia que ele não tinha morrido, aqui ele aparece apenas com um ferimento
na altura do olho esquerdo, Bem similar aos quadrinhos, tentando isso. novamente. Isso, eu sei. Eu vi o quadrinho, é bem parecido, né? Ele com o curativo no olho. E a partir dali, os acontecimentos da série se dão, né? E já é com ela meio que tentando se aproximar de novo dos parentes, né? Isso porque a avó dela tem um certo trauma de ficar perto dela por conta do acidente, que a mãe dela morreu, eh, e e vários acontecimentos a partir dali, deixaram ela muito mais próxima do rei do crime e da sua família, né. E a série mostra esse retorno, que para muita gente foi frustrante, porque imaginava-se que a série iria se passar muito tempo em Nova York. Os teasers davam a impressão de que a série se passaria muito tempo em Nova York, e na verdade se passa no condado, que é onde vivia, né, a personagem principal vivia quando criança. E a partir daqui a série me parece desacelerar, né, ela não entra no modo que a gente imaginava de brutalidade, de tiroteio, de pancadaria, como a série dá a impressão de ser no começo, quando já no início ela encara o Demolidor e tem uma luta, um combate ali muito legal, muito similar à filmografia do que será feito na Netflix, isso é um ponto positivo da série, e as cenas de ação meio que cessam a partir dali, a partir do momento que ela vai lá reencontrar a sua família, os personagens da sua família, né, o seu primo, na sua prima e por aí vai, a série começa a desacelerar e passa muito longe do ponto de ação que a gente imaginava, né, que a gente teria realmente de forte nesse seriado. Então, Fábio, duas coisinhas que eu quero falar em relação a isso. A primeira é sobre a influência do Rei do Crime que você falou. Pra mim, aqui nessa série, ele tem uma influência, inclusive, maior do que nas séries da Netflix. Porque de início ali, ele era um cara assim que se escondia nas sombras e tal. Aqui não. Por exemplo, aquela cena que ele vai ajudar a Maia ali depois que ela rouba a moto, rouba lá a concessionária, e simplesmente sai do carro e nenhum policial fala nada, 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 assim. É como se ele fosse uma força ali intocável em Nova York. Então, assim, para mim, ele inclusive tem mais influência daqui explicitamente do que nas séries da Netflix. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que eu vi muita gente criticando que o Rei do Crime ficou bobão nessa série. Ele ficou muito bonzinho, muito de boinhas, ele não é agressivo, não sei o que. Gente, uma coisa que vocês têm que entender é que ali é uma figura que representa a filha dele. Ele ama a Maia como se fosse a filha dele. É o mesmo caso, obviamente proporções diferentes, mas do Thanos com a Gamora. Pô, como foi difícil pro Thanos fazer o que ele fez. Então, assim, o Rei do Crime, assim, sem ser aquele cara agressivo que mata quem olhar torto pra ele, é porque ali é como se fosse a filha dele. Ele não vai agredir, ele não vai partir pra cima, ele não vai querer. Até que ele tenta fazer isso no final, mas tipo, É, ele tava falar. ali, ele tava desolado, pô. Mas assim, é a representação da filha dele. Eu até tento olhar, assim, pelo lado mais, do ponto de vista de um vilão, de ele estar pensando nela como uma arma. Eu, pelo menos, tenho essa visão do personagem, assim, que eu acho que ele é um personagem ruim, ele é um vilão, né. Sim. De fato, ele não tento nem dizer assim, a observar, é porque, ele é muito convincente, né, ele é persuasivo. Ele consegue tratar essa maneira de persuadir a personagem dessa maneira, sendo uma pessoa que conforta, uma pessoa que a abraça, que diz que passou pelos mesmos problemas, enfim, que tinha dificuldade para se comunicar com ela, mas fez um esforço, uma tecnologia meio maluca lá para começar a falar com ela, sem necessidade da tradutora, que inclusive é o único ponto de maldade dele na série, né. Ele mata a Então. tradutora sem nenhum motivo aparente. Eu não entendi, foi muito estúpido até pra ele aquela morte ali. Mas de certa maneira você observa que ele usa ela também pra ser uma arma. E que ela de fato, ele vê ela, observa a garota, Maya Lopes, como uma arma. Porque ela é uma pessoa inteligente, quando sabe ser é agressiva, né, sabe lutar, então pra ele acaba sendo uma figura muito útil no final das contas. É claro que quando ele pega ela criança, ele não tinha nem a ideia de que ele iria se transformar nisso, ele
constrói ela nessa condição, né? De dar a ela ali a aula de luta, enfim, ela começa a revigorar e até na própria cena da agressão ao sorveteiro ela mostra, né, ter raiva também, né? Ela vai lá e bate também no sorveteiro quando ele já tá caído. Mas ele Então tem claramente uma série de. preocupado do que ela pensaria se ela visse aquilo. Sim, tem esse lado, bem observado. Mas ele também meio que já monta ela, porque ele tem sempre, né? Ele tá sempre com um olho no padre e outro na missa. Não é bobo. Ele Sim. tá sempre observando a menina e tal, mas ele trata ela como uma possível aliada no futuro e que ela acaba virando, né? Até certo ponto ali, né? Ajudando ele no combate contra o Demolidor, enfim. E que futuramente isso não deve acontecer de novo. Ela não vai ser mais uma combativa, ela vai virar, inclusive, mais uma vigilante, né? Tudo dá a entender. Esse é o futuro dela no MCU. Mas, de certa maneira, ele observa ela dessa forma também. Eu É vejo isso basic... como um ponto de psicopatia do rei do crime, né? Eu não acho que ele tava fofinho na série, não. Pelo Sim, menos do meu ponto de vista. eu acho que ele fez basicamente o que o Thanos fez com a Gamora. Então, assim, ele criou uma assassina. A Gamora era a Ah, assassina do Thanos. eu entendo. Que assim, você fala que as pessoas estão observando esse ponto de humanidade dele. Que ele tem, sempre teve. Ele carrega isso da série do Netflix. Sim, Não é mas uma novidade. Ele tem lá a esposa dele, Vanessa. Não é uma novidade ele ser dessa maneira. Ele é assim com quem ele ama, com quem ele tem compaixão, né? Sim, Esse é o segredo do personagem. mas é assim, muita gente não aceita esses vilões mais humanizados. Isso começou muito com Thanos, né? O vilão mais humanizado. Então, É assim, estranho, porque deu certo. deu certo, mas assim, tem gente que ainda tem fã que bate nisso, de que o vilão tem que ser mal, porque ele é maluco e tal, e não ter essa profundidade, né? Eu já penso Isso é péssimo. completamente o contrário. A gente acabou de ver aqui, nossos dois últimos reviews aqui de As Marvels. Não foi Aquaman, não, foi Rebel Moon, né? Foi. E a gente falou que o problema é o fato de o vilão não ser minimamente interessante. Porque o ponto legal do vilão é você ter algo que lhe identifique. Porque isso traz o filme mais pra você, né? Porque o cara, o herói, matar o vilão no final do filme e acabar com tudo, isso aí é o previsível, né? Isso que a gente espera sempre de acontecer e aconteceu tanto que cansou. Hoje, o que eles conseguiram? Eles conseguem fazer, transformar o vilão em algo mais próximo. Aliás, isso não é de hoje, né? Darth Vader tá aí é um exemplo clássico, né? Do vilão que, na verdade, era um herói. E, enfim, que você tem os dois lados da mesma moeda. Eu acho que isso é legal. Isso é muito interessante. Deixa o vilão mais interessante. Deixa o vilão mais carismático. Eu acho que essa previsibilidade, como você falou, de vilões por serem vilões, porque eles são malucos, porque eu acho que isso aí já não tem mais espaço no cinema há muito tempo. Já não tem. E a maioria dos filmes criticados hoje em dia, dessa relação de herói, enfim. Não digo super-herói, digo herói, de qualquer característica, né? Tem um herói e um vilão. É cada vez mais comum se criticar o filme quando o vilão não tem esse cuidado. Não tem esse ponto de humanidade, de você se preocupar com ele, entender suas ações. Ah, Hoje em dia, os filmes estão se esforçando mais, pelo menos assim. Por mais que você tenha vários filmes com vilões genéricos, os que são bons geralmente trazem um vilão mais interessante. Que é o caso do rei do crime do Vincent D'Onofrio, né? Que é um baita de um ator, mais uma vez, uma baita de uma interpretação. Tô virando neto agora, tudo baita. Porque o cara tá bem de novo, né? Você pode criticar várias coisas nessa série, mas ele tá bem de novo. E ele, quando entra em ação, o rei do crime, ele toma a série. É injusto. É muito complicado trabalhar com esse cara, esse Vincent D'Onofrio. Eu jamais ia querer trabalhar com ele, fazendo o rei do crime. O cara vai chupar a série pra ele, não tem jeito. É que nem você botar alecrim na comida, você colocar gengibre, vai assumir o sabor todo. É chupe em excesso. É o rei do crime do Vicente Onofre nessa série. É, É o melhor personagem disparado. mas, assim, Fábio, indo pro núcleo ali da Maia, começando por ela em si, é bom a gente deixar claro de que eles mudaram, né? Poderes da Maia. E nos quadrinhos ali, ela é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tudo que ela vê, ela consegue copiar. Ou seja, se ela vê um estilo de luta, ela consegue também lutar do mesmo jeito. Se ela vê uma pessoa tocando piano assim,
magnificamente, ela consegue copiar do mesmo jeito, então ela assim, é um grande Ctrl-C, Ctrl-V, que eu acho inclusive bem interessante. Inclusive tem um leve vislumbre desses poderes lá na série do Gavião Arqueiro, quando ela imita os golpes do menino, né? Ela ganha do menino ali no karatê. Mas aqui a diretora resolveu simplesmente mudar isso. A produção ali resolveu mudar esses poderes dela e para uma coisa mais ancestral, né? Coisa mais puxada ali para parte indígena, né? Dos antepassados dela. E que também ficou interessante. Eles pegaram um pouquinho dessa essência do como eram os poderes dela e eles trouxeram aqui, né? Teoricamente, aqui na série, ela herda todos os poderes das antepassadas dela que foram passando de tempos em tempos. Ou seja, aquela que iniciou ali a tribo, passou os poderes para outras pessoas. Aí, tipo, isso sucessivamente até chegar a ela. Por isso que ela tem poderes de cura, por isso que ela tem poderes lá de entrar na mente da pessoa, poderes de. Do alvo perfeito ali, como basicamente o que o Gavião Arqueiro faz, né? De acertar sempre no alvo. Então, assim, ela consegue, teoricamente, copiar os poderes das antepassadas dela. Mas, assim, é bem diferente dos poderes dos quadrinhos. Essa origem indígena, né? Essa originária, duas coisas. Eu não sei se casa muito, sabe? Eu realmente fiquei assim com a impressão de que me parece algo descolado. Eu acho que eles tinham mais ideias pra essa série e no meio do caminho foram descartadas. Ah, vai ser uma série mais urbana. Esquece, larga isso aí. Só que ficou, né? E cada episódio tem um nome, né? Dos antepassados e tal. E aí tem o primeiro antepassado, que é literalmente o povo originário, né? Nascendo do chão. E aí vem o pássaro. Aí no segundo eles praticando esportes, né? E por aí vai. Depois vem a avó e ela. Tem, né, toda a história da avó dela, um pedaço preto e branco, né, do filme, da série, né? Dela caçando, e no último episódio já assinou o nome da Maia, né? O último capítulo com o nome dela. E eu sei lá, eu acho que ficou um pouco destoante, que eu não esperava isso nessa série. Então, quando já começa o primeiro episódio, já tomo um susto. Opa, eu cliquei no seriado certo, peraí, isso aqui é o seriado do que ia aparecer Demolidor, que ia aparecer Rei do Crime, e substancialmente isso tudo acaba meio que esquecido e relembrado de uma vez só no último episódio, né? E no último episódio, o clímax do seriado, ele é tudo conclusivo já usando os poderes, né? Todas se juntam, né? A família se junta e usa os poderes ali contra o Rei do Crime, né? Ela põe a mão na cabeça do Rei do Crime, traz todas as memórias de infância, né? O trauma de infância, da morte, o assassinato, né? Do pai dele e tal, e ali tudo se resolve, né? E meio que dá a impressão de que ele ficou muita raiva, né? Do que ela fez e vai embora, né? Pela primeira vez ele meio que abandona a Maia O... e sai de cena. Eu achei E- meio forçado de mim aqui. Eu Então, não esperava uma conclusão tão, sei lá, não vou dizer ruim. Eu posso usar o termo decepcionante, vai. então, essa parte toda voltada pra ancestralidade ali dela, eu gostei bastante, porque também nos quadrinhos a Maia tem essa ancestralidade ali indígena, ela inclusive usa o símbolo. Eu gostei, mas aquela batalha final, aquela conclusão final ali, eu odiei. Eu achei que foi decepcionante. Porque aquele negócio de do nada a avó dela dá um soco no cara lá, ganhou uma super força, ela passando os poderes ali pra avó, pra prima. Sério, aquela ali pra mim foi tão decepcionante, Fábio. Foi o super soro dessa série. Pois é, agora a gente tem vários super solos, né? O super soro vai ser o problema. Porque, aliás, tem uma curiosidade, né? Porque Invasão Secreta custou 250 milhões de dólares, 240 milhões por aí, e Echo custou o preço de um episódio de Invasão Secreta, né? A série toda custou um episódio só de Invasão Secreta. O mais barato lá de Invasão Secreta custou o seriado inteiro de Echo. E Echo é E é melhor. aquilo, né? Que agora a gente pode usar. E Echo é melhor, tu concordo. E a gente pode usar exatamente o termo de
Super Soro agora pra isso, porque o que que é, e aliás, o que que é o caso do Super Soro? Super Soro é o último episódio lá de Invasão Secreta, que o Super Soro vira a solução pra tudo, vira-se uma super briga, né, de efeitos digitais caríssimos e que não dá em lugar nenhum, né? A série é concluída a partir de uma luta genérica. Aqui a gente não tem a luta genérica, né? Nós mal temos luta, né? Foi mais ou menos a sensação que eu tive lá com Mulher Hulk, né? Parece que a gente estava imaginando que ia ter um tiroteio brabo, na verdade não acontece nada, né? Ela vai lá, põe a mão na cabeça do rei do crime e tá tudo resolvido. Então é uma soma de sensações, né? Porque ao mesmo tempo que eu vejo esse final como muito ruim, assim, como o Super Soro foi, mas eu às vezes fico pensando que talvez um pouco da ação lá do Super Soro fez falta aqui, né? Podia ter tido um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de luta. Tudo bem, é legal lá ver a avó dela usando os poderes lá com a mão do punho de ferro, soltando as mãos lá, né? Abrindo o braço, né? O punho de ferro que deu certo. E aí, e aí o pessoal lá, todo mundo vira punho de ferro e a série acaba desse jeito. É bom por um lado, porque, enfim, você conseguiu usar aquela estrutura que estava sendo desenhada e imaginada desde o primeiro episódio, dos poderes da família, no final, mas usa da pior maneira possível, assim, que, tipo, realmente é bem decepcionante, né? Porque é curto, é rápido e a resolução não tem um pingo de sangue, né? Eu acho Foi uma que série que prometia ser, caramba, vai ser o jarro de sangue da. Chegou na hora lá, a mãozinha na cabeça, como diria o Dolph ET lá, resolveu e fim de papo. eu acho que esse último episódio, essa conclusão aí, eu acho que ela pega a parte ruim do Super Soro e a parte ruim do anticlímax de She-Hulk. Eu acho que juntou os dois e saiu aquele final ali que pra mim é Sim. a maior decepção da série. Todo o resto assim, eu acho que é de boa. Pra mim é bem bom. É uma série que ninguém tava esperando nada e acho que surpreendeu, né? Eu acho que a maior parte Ah, surpreendeu positivamente. Então, Fábio, falando sobre o encerramento ali da série, a gente tem, né, um pós-créditos, que é o Wilson Fisk, talvez a coisa que mais vai ter impacto no futuro, né? Que é o Wilson Fisk ali tendo a ideia de concorrer à prefeitura, coisa que acontece inclusive nos quadrinhos. Eu acho que esse vai ser o maior impacto pro futuro do futuro urbano, né, do MCU. tudo leva a crer, né? Tudo se leva a entender que isso no futuro vai bater na série do Demolidor e no quarto filme do Homem-Aranha, né? Inclusive, essa é a expectativa. Todo mundo já tá discutindo sobre onde isso vai parar, né? Todo mundo sabe que ele vai ganhar a eleição, porque isso faz parte da história, né? Vai concorrer e vai ganhar. E a partir disso vai haver uma caça aos vigilantes de Nova York. E isso, obviamente, vai perturbar em quem? Demolidor e Homem-Aranha. Então, a continuidade disso vai se dar na série do né, Demolidor Born Again, né? Renascido, de novo. Ainda não tem o título em português, né? Eu acho que não. Tem? Acho que não. Não, ainda não. Daredevil Born Again. Então, tá tudo certo. E aí, depois, em Homem-Aranha, também sem título, a gente sabe que vai ter, assim, tem grande chance de ter, vai se dar um pouco mais a um Homem-Aranha mais urbano e menos pressão em relação a Vingadores É, e outros aspectos do MCU. inclusive, saiu notícia de insiders aí de que esse é o caminho que a Marvel quer. Fazer um Homem-Aranha mais urbano, inclusive, provavelmente o Rei do Crime sendo, se não o vilão principal, um dos grandes vilões ali. Mas parece que está indo de encontro às ideias da Sony, que quer trazer Tobey Maguire e Andrew Garfield de volta, o que eu acho, assim, totalmente desnecessário. Então, é questão de planejamento, eles vão se conversar. Acredito eu que isso vai ser colocado com a Sony futuramente a Vingadores. E essa é a minha percepção. Vai ser trabalhado em Vingadores 5 e 6. Essa ideia de multiverso envolvendo Homem-Aranha. Creio eu que para um filme do Homem-Aranha, o próximo filme solo do Homem-Aranha, a história a ser contada é essa mais de ruas, né? Uma versão Sim. mais urbana. E muita gente tem sentido falta, né? Um Homem-Aranha mais conectado com a Nova York, com esse trabalho de vigilante, com as tarefas do dia a dia, como era o Homem-Aranha
Tem da trilogia a. lá do Sam Raimi, e também um pouco, né, da duologia do Mark Webb. Então envolver isso com o núcleo do Demolidor e do Rei do Crime, e nem é exclusividade do Demolidor. O Rei do Crime, ele é um vilão do Homem-Aranha. Então, tratar tudo isso a partir de agora, eu acho que tende a ser o objetivo, né? Uma pasta dentro da Marvel Studios. Tem até um rumor de que esse Homem-Aranha 4 pode ter uma espécie de guerra civil urbana envolvendo outros heróis mais urbanos, como por exemplo Luke Cage, como por exemplo o próprio Cavaleiro da Lua também é um herói, apesar de ter todo o misticismo, ele é também um herói urbano ali, então fica a expectativa. Eu quero muito que a Marvel vá por esse caminho e convença a Sony a esquecer de Tobey Maguire e Andrew Garfield por enquanto. Então, Fábio, vamos para as notas. Se me permite, deixa eu começar essa, porque assim, eu acho que eu gostei mais dessa série do que você. Assim, comparando. Vamos comparar com as outras coisas que a gente teve da Marvel recentemente. Eu acho que é necessário sim comparar. A Marvel, principalmente em séries, ela tem sido bem decepcionante. A gente teve ali Invasão Secreta, que misericórdia, pra mim é uma das piores. She-Hulk, com aquele final mega decepcionante. Miss Marvel, que é boa o início e o final, mas é muito enrola muito. Então, assim, eu acho que essa série ela é um recomeço da Marvel pra TV, vamos colocar assim, pro streaming no caso. Eu acho que é um recomeço, ela não é perfeita, ela claramente foi bem cortada, ela foi bem picotada. Eu acho que essa questão do selo Marvel Spotlight, eu acho que eles terem feito esse selo depois da produção, eu acho que foi um problema porque a série já estava em desenvolvimento, então assim, eles só pegaram uma série ali, vamos botar 14 mais e disseram que era mais 18, achou que ninguém ia perceber. Eu acho que inclusive as cenas principalmente a do Kingpin, esmurrando ali o sorveteiro, eu acho que foi uma cena que eles fizeram depois. Então, assim, só para poder tentar justificar esse selo 18 mais, né? Então, assim, eu acho que para começar, eu aceito. Mas eu espero que as próximas do selo Marvel Spotlight seja nível Netflix pra cima no questão 18 mais. A gente nem discute a questão da qualidade, a gente discute a falta de violência, né? Então, Acho que esse é o ponto. quanto à questão ali do núcleo ali, a comunidade indígena, eu gostei bastante. Acho que combina muito com a personagem. Senti falta um pouquinho do núcleo de Nova York? Senti. Mas eu acho que pra uma história assim, vamos botar assim, de origem dos poderes dela, eu acho que combinou bastante. Acho que a parte mais urbana fica pra série, outra série que ela for aparecer, Demolidor, ou qualquer outra, ou de repente uma segunda temporada. Eu acho que o núcleo ali dos parentes dela foi muito legal. Eu gostei muito da personagem da avó dela, apesar daquele final decepcionante que ela virou Punho de Ferro. Além da avó dela, eu gostei muito ali do avô postiço, né? Dela ali, que é inclusive interpretado pelo Graham Greene. Um ator famoso até no meio de filme dos anos 90 ali, né? Ele tá inclusive em Dança com Lobos. Então, assim, toda a questão ali do núcleo da comunidade indígena ali eu gostei bastante, apesar daquele final decepcionante. Então, assim, sem me alongar muito, que a gente já analisou bastante a série, eu acho que eu dou pra essa série uma nota 7,5. Nota altíssima, hein? Altíssima. Enfim, foi bem você ter lembrado desse avô postiço, porque ele é importante na série, né? A gente acabou não comentando aqui, ele faz a perna pra ela, enfim, espécie de marceneiro, e é um personagem importante da série, claro. Foi bom você ter lembrado dele aqui no final. Nota 6 pra mim. Nota 6. Ah, vamos lá. Repito, me esperava mais, tá? Esperava mais, o que não torna a série uma série ruim. Gosto da iniciativa de uma mudança na comunicação, nos diálogos, né? Com esse ponto muito interessante do, da linguagem de sinais, das libras. Muito legal, inovador.
até do meu ponto de vista, mas a série me decepcionou em vários outros pontos. Esperava muito mais ação, esperava muito mais violência. O Rei do Crime é mais uma série que ele chega e toma conta. O Vincent D'Onofrio capricha muito no nível de atuação. E é isso, assim, ela é melhor do que muitas dessas últimas séries, como você bem disse, mas eu ainda esperava mais. Esperava dar um 6,57 pra essa série. Pelo menos esse era o meu objetivo inicial antes de começar a assistir. Mas então é isso, pessoal. Nossa análisezinha aí sobre a série Echo. Como falei, a primeira do selo Marvel Spotlight. Mas, se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comentem o que vocês acharam da série Echo, o que vocês acharam desse início desse selo Marvel Spotlight. Se vocês acharam, assim como a gente, que não era 18+, talvez um 14+. Comentem aí sobre esse núcleo indígena da série, sobre a mudança dos poderes dela. Comentem o que vocês acharam no geral. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou!